estamos começando a primeira palestra do primeiro IFE Construção. É uma modalidade nova de palestras que nós estamos iniciando. Nós temos aqui o pessoal da SICA, o senhor Lima e o senhor João, certo? Eles vão nos apresentar. O professor Ragner queria fazer a nossa abertura. Ele está adoentado no momento, ele não pôde vir, mas ele parabeniza o evento, deseja que vocês gostem muito, que seja muito interessante. Sejam bem-vindos, por favor. Seja bem-vindo, a palestra é sua. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O professor já me apresentou, mas só para a gente frisar um pouco mais sobre a nossa participação. Nós somos da SICA, e a SICA é uma empresa mundial de impermeabilizantes, já há 110, 115 anos no mercado. Então, nós temos aí muito know-how, né, para poder passar de informação para vocês. Vocês estão no curso de formação, seja ele de edificação ou no segmento da construção civil, e essas informações são muito importantes, porque vai justamente dar a qualidade no trabalho de vocês, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante. Mais uma vez coloco, que nem o professor citou, aberto a qualquer tipo de comentário, vocês queiram fazer a pergunta, fica aberto. Nós vamos levar esse bate-papo de uma forma assim, bem mais tranquila, bem mais calma, tá? Não quero levar de forma palestrante, mas sim de uma forma que a gente possa bater um papo, dialogar e desenvolver um pouquinho mais o nosso conhecimento, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, uma forma que a gente encontra para poder iniciar esse nosso bate-papo é falar da nossa construção. Como é que a gente inicia uma construção? Não é pelo telhado, não é pela parede. Nós iniciamos a nossa construção por intermédio do nosso alicerce, correto? Um baldrame bem feito significa que você vai ter menos problema futuro numa obra. Porque o baldrame é justamente o elo de ligação entre a terra e a sua parede, a sua obra de uma forma geral. Com isso, se você não tiver uma proteção nesse baldrame, o que vai acontecer? Umidades que vão passar, que saem da terra, passam pelo baldrame e contamina toda a sua obra, em especial a parede. E nós vemos assim várias situações em que a parede está tão comprometida com a umidade que chega a criar bolor. E esse bolor, são bactérias que se formam ali, né? Isso causa problema respiratório, problema de saúde. Imagine um quarto de uma criança com bolor daquele na parede. Então, essas dicas, né, essas informações que nós vamos passar, justamente para proteger inicialmente a nossa obra, através do baldrame. Como proteger? O que a gente tem de produto que pode utilizar para essas formações? Então, vamos imaginar, eu vou fazer um desenho aqui, depois a gente vai bater um papo. Imaginamos aqui o nosso baldrame, correto? Aqui eu tenho terra. Terra que geralmente contém umidade, principalmente nesse período de chuva. E essa umidade ela vai para o nosso baldrame, contaminando, deixando ele encharcado. E aí nós vamos comprometer toda a parede que estiver acima do baldrame. O que nós temos que fazer? Uma forma simples de proteger esse baldrame é fazer uma pintura em volta dele, através de tinta asfáltica ou emulsões asfálticas. Sejam elas à base d'água ou à base de solvente, ok? Uma outra forma é fazer um capeamento, que seria o reboque de toda a superfície superior ou lateral, através de uma argamassa impermeabilizada. Aí nós vamos adicionar nessa argamassa um impermeabilizante líquido para fazer uma estrutura, uma argamassa que seja impermeável. Consequentemente, a água que está subindo da terra, entrando pelo baldrame, não vai contaminar a minha parede. Ok? Eu faço uma barreira aqui. Uma outra forma que nós encontramos também, e existe no mercado, são mantas asfálticas. São mantas asfálticas autoaderentes. Essas mantas, elas são coladas no baldrame, de forma que também eu protejo também contra a passagem da umidade. Esses são 3 exemplos de aplicação que eu posso proteger meu baldrame. A tinta asfáltica que eu falei inicialmente é a mais simples que tem no mercado, ok? Mas não é a mais eficiente. Por quê?
Porque muita porosidade ainda pode ocorrer e através da porosidade a umidade passa. Então isso a gente não quer. Não quer que essa umidade comprometa a nossa parede, correto? Então vamos fazer por etapa. Eu vou mostrar alguns produtos que a Sika tem para poder fazer esse tipo de proteção. Sika 1. Sika 1 é impermeabilizante líquido, que nem eu falei, que vai misturado na argamassa e você tem a proteção do baldrame. Você faz todo o revestimento do baldrame, como se estivesse rebocando o baldrame. Essa argamassa ela vai secar e vai criar uma película impermeabilizante. E por ali a água não passa, a umidade não passa, que é que vem do solo para a parede. Ok? É uma forma que a gente apresenta. Outra forma. Eu tenho que correr aqui porque está fora de ordem. Jesus. Peço perdão, vou ter que voltar de uma forma mais tranquila agora. Bom, nós estamos aqui, correto? Então esse impermeabilizante vai proteger da forma de reboque. A outra forma que eu falei é sobre a manta asfáltica. Essa manta asfáltica, vamos imaginar o nosso baldrame, nós vamos passar uma tinta asfáltica, que ele serviria como primer, para a aderência dessa manta que vai por cima. Ela é autoaderente, então você não precisa maçaricar, que é aquela forma de você passar o maçarico, derrete a borracha do maçarico, da manta, né? E derrete também o primer. E aí você faz a junção dos dois. Com essa manta que eu estou te falando, você faz a aderência ou a colocação sem a necessidade do maçarico. Ela tem cola na sua composição. Tá bom? Bom, fizemos a proteção do nosso baldrame. O que nós vamos ter que fazer agora para frente? Levantar nossa parede em cima do baldrame, correto? O que nós podemos utilizar aqui em cima desse baldrame para fazer o assentamento dos tijolos? Argamassa simples, pode ser? Pode ser. Mas nós estamos falando em proteção. Esse assentamento, ele também pode ser feito com uma argamassa impermeabilizada, que é justamente com esse produto, o Sika 1. Ele é impermeabilizante líquido que vai servir para o capeamento do baldrame e para o assentamento do meu tijolo. Então, eu vou criar barreiras que vão dificultar a passagem da umidade. Então, veja bem, não é somente fazer a proteção do baldrame, eu tenho que proteger também a parede, porque eu tenho batida de chuva. Essa chuva, quando bate na parede, a tendência dela é umedecer, encharcar a superfície do tijolo. Com isso, ela também pode transmitir isso para o reboco interno. A parede externa, ela recebe sol, ela recebe vento, então ela tem uma facilidade em secar. A parede interna não, ela não tem sol e não tem vento. Então a tendência dela ficar úmida é muito maior. Ok? Então, por esse motivo, a gente também utiliza no reboque da parede uma argamassa impermeabilizada. Fora essa argamassa impermeabilizada, o que mais que eu posso utilizar na construção, na fabricação da minha argamassa? Vocês já fizeram algum trabalho com massa? Fizeram areia, cimento, cal, né? Se você não colocar um aditivo, essa argamassa ela vai ficar pesada para se trabalhar e para rebocar, ok? Então nós indicamos aí, nesse caso, um facilitador. Agora, deixa eu achar o Sikanol aqui, João. Sikanol? Vou ter que mudar, não tem jeito. Não. Não. Bom, vou ter que mudar totalmente a estrutura porque não está dando certo. Esse facilitador nada mais é que um produto que você adicionar a essa argamassa, ele vai te dar maleabilidade no reboque. O que é essa maleabilidade? É facilidade de você ter para manusear esse reboque. Porque se você não fizer alguma coisa dessa forma, ele pode esfarelar na hora que você estiver desempenando, esfarelar na hora que estiver sarrafiando, enfim, ele pode cair, ok? Então você tem esse produto para facilitar essa argamassa, para deixar ela mais homogênea e mais trabalhável, ok?
Uma outra coisa que acontece quando você usa esse plastificante, vamos falar dessa forma, que é o que dá liga na massa, é que você vai diminuir a quantidade de fissuras na argamassa. Se você olhar um reboque normal, sem nada de aditivo, ele é todo fissuradinho, tá? E por ali penetra umidade de modo geral, por exemplo, chuva. Então, esse produto, chama-se Sicanol Alvenaria, ele vai te dar uma liga suficiente para que essa argamassa seja totalmente impermeável também. Tá? Com isso, você vai fazer o quê? Diminuir essas fissuras, melhorando a qualidade do seu reboque. Então, o que a gente falou no início, a qualidade do acabamento do trabalho de vocês vai influenciar muito sobre o que vocês estão utilizando. Ok? Então, esse produto, ele vai dar liga na massa. Imaginemos o impermeabilizante, que nós falamos a princípio, que é o Sica 1. Imaginemos esse que dá liga na massa. A Sica falou, pô, se nós temos que usar 2 produtos para fazer um trabalho de um, por que não criar um produto que já faz as 2 funções juntas? Então, o Impersica, ele contém o produto que dá liga e contém impermeabilizante. Você usa um produto só. Outra vantagem, é 1 litro por saco de cimento. Então, é fácil, você vai fazer uma amassada, utilizando um saco de cimento, areia e pedra, ou areia e água só. Aí você vai usar 1 litro desse produto. É o suficiente para deixar a tua argamassa impermeabilizada. Essa argamassa vai fazer com que a tua parede, o teu reboque ou o teu baldrame fique protegido de umidade. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Então, o Impersica é um produto que dá liga na massa e, ao mesmo tempo, impermeabiliza essa argamassa. Tem 2 funções, tá? O mercado tem impermeabilizantes que utilizam 2 litros por saco de cimento. O nosso utiliza 1 litro só. Então, você tem um produto muito mais técnico, né, mais inovado, que faz 2 funções ao mesmo tempo. Mas para essa argamassa fixar melhor na parede, porque o que a gente vê por aí? Nós temos lá no fundo vários tijolos. Tijolo estrutural. Esse tijolo estrutural, parece que ele tem uma película que dá uma impressão de impermeabilização nele. Não é. É só uma vitrificação do próprio barro. Isso faz com que o reboco que eu vou aplicar na minha parede, tá? Esse reboco aqui, ele tenha dificuldade de aderência. O que eu faço nessa situação? Porque se eu não colocar um produto para melhorar a aderência do meu reboque com o meu tijolo, vai acontecer o quê? Eu bato no tijolo, ele está solto. Ou melhor, no reboque, ele está solto. Ele está desplacado. Por que isso ocorre? Porque não deu aderência entre o reboque e o tijolo. Então, pode ver, se passar a mão aqui nele, ele está meio que vitrificado. Né? Isso aí vai dificultar justamente a aderência do nosso reboco no tijolo. O que nós usamos em cima disso? Uma cola, um produto que vai melhorar a aderência, do reboque. Estava logo na frente, ó. João, me ajuda aqui no Sicão. Eu não estou achando o Sica Chapisco aqui. Mas já entrou no... Aqui. Bom, gente, Sica Chapisco, na realidade, é um promotor de aderência entre a minha parede, entre o meu tijolo e a argamassa do reboco. Ok? Eu preciso desse promotor, por quê? Para não deixar o meu reboque desplacar, que eu falei anteriormente. Então, ele vai grudar. Por exemplo, se você tem uma alvenaria de concreto armado ou um concreto pré-moldado, ele já vem com uma película quase que impermeabilizada ali. Então, você tem a dificuldade de aderência do reboco nele. Então, quando você faz essa aplicação do chapisco, você melhora justamente a aderência do reboco nesse concreto. Ou do reboco no tijolo que está impermeabilizado. Ou do reboco num teto. Imagine hoje, a maioria das capas são tudo isopor. Faça um chapisco dessa forma. Você vai tomar um banho de chapisco. Né? Então, quando você tem uma laje de isopor, o ideal é fazer uma aplicação do chapisco rolado. Por que com rolado? Você tem um aproveitamento melhor da área, um aproveitamento melhor da quantidade de produto que você vai aplicar e faz menos sujeira também. Então, o chapisco rolado é mais indicado para lajes.
Mas o produto em si é o mesmo. É o Sika Chapisco. Uma grande dúvida que o pessoal tem no mercado é justamente quanto usar desse promotor de aderência. Porque alguns profissionais no campo, a gente percebe, eles usam o produto como impermeabilizante. Não é. Ele é uma cola PVA. Essa cola branca que vocês usam, às vezes fazer algum trabalho, é uma cola PVA, lógico. Eu estou falando assim a grosso modo. Então ele é um produto à base de PVA e também aditivos, que vai melhorar a qualidade de aderência dele. Ok? Eu vou utilizar 1 litro do produto adicionado em 3 litros d'água. Aí eu vou fazer uma nata. Essa nata eu posso lançar na colher de pedreiro ou posso fazer rolado. Eu tenho essas duas possibilidades. Quando eu lanço na colher de pedreiro, eu posso concentrar mais produto aqui e menos aqui. Por quê? Porque a colher vai jogando no produto. E onde bate é onde fica mais produto. Então, quando você faz a aplicação na colher, tem que tomar muito cuidado para não concentrar muito produto num lugar só. Perfeito? Já o rolado, você tem condições de fazer uma aplicação homogênea. Então, esse produto, se porventura acabar essa quantidade, falamos em 1 litro de produto e 3 de água. Eu fiz 4 litros de produto acabado. Se acabar essa quantidade de água ou de líquido, eu vou ter que fazer novamente 1 para 3. Eu não posso adicionar água, porque se eu adicionar água, eu vou diluir mais o produto, com isso eu vou diminuir a quantidade, a condição de aderência dele. Então eu tenho que sempre fazer essa proporção. Se eu vou utilizar 10 litros d'água, a proporção é 1 de produto com mais 3 de água. Então eu vou utilizar 3 de produto com mais 9 de água. 1 para 3, correto? Eu vou fazer 12 litros acabado. E aí eu vou adicionando na argamassa e fazendo aquela nata, que o pessoal chama de nata, para poder jogar na parede. Com isso eu deixei uma parede áspera, pronta e melhor adequada para poder receber o reboque. Essa é a nossa função, tá bom? Então esse aqui é aquele produto que vou misturar na argamassa para deixar ela maleável, ok? Agora achei ele sem querer, agora eu não estava nem conseguindo encontrar. Então ele vai facilitar justamente o reboque, né? Eliminando as fissuras que tem na superfície. Sika 1 é impermeabilizante, Persica, ok. Concreto forte. Vocês, quando vão fazer alguma calçada, algum tipo de concreto, algum contrapeso, vocês vão ter uma certa dificuldade no espalhamento da argamassa. Se você tiver uma argamassa muito seca, ela vai ficar difícil de trabalhar, ok? Por outro lado, você precisa que o concreto fique mais adensável, quer dizer, que ele se esparrame mais. Utilizando o concreto forte, eu vou dar justamente essa maleabilidade no concreto. Vou deixar ele mais fluido. Porém, com o uso do concreto forte, eu vou diminuir a quantidade de água. Isso vai fazer com que o meu concreto também tenha resistência. Então, quanto menos eu coloco água num concreto, mais resistente ele fica. Então, usando esse produto, ele vai te dar essa maleabilidade, vai deixar ele adensável, que é você poder espalhar ele na superfície. E, por outro lado, ele vai ficar mais resistente também. Certo? Ele vai servir para fazer tanto a parte de laje, contrapisos ou calçada. Então, você tem um produto que é fantástico. Verdade. Se vocês utilizarem numa argamassa de concreto, vocês vão ver a leveza que fica o produto. Para poder, o produto não, a argamassa, para vocês poderem trabalhar. E com isso vocês conseguem melhorar o acabamento, dando o aspecto mais liso. Esse Impersica pó, ele faz a mesma função do Impersica líquido. A diferença é que ele não contém cloreto. O que diz isso? De um modo geral, todos os impermeabilizantes líquidos têm cloreto. Cloreto é sal. Sal vai atacar a ferragem. Então, locais que contêm ferragem, não é indicado o impermeabilizante líquido. Por quê? Porque senão, ao longo do tempo, esse impermeabilizante pode atacar a ferragem. O que se recomenda? O impermeabilizante em pó. Esse não contém cloreto. Então, eu posso usar ele com ferragem de modo geral. Onde contém ferragem. Principalmente lajes, né? Que tem aquela tela, aquela malha, ou mesmo colunas, né? Então, vou usar esse produto aqui. Faz a mesma função. Também impermeabiliza, dá acabamento e dá liga. Vou pular esses dois, que não é um produto de uso geral. Vamos entrar agora na linha a linha mais, vamos falar assim, mais para segmento de tintas. Mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Primeiro, nós vemos aqui uma parede, uma lateral de parede,
que é nada mais que um rodapé, com problemas de umidade. Tá vendo aqui que a argamassa e a tinta estão saindo com facilidade. São bolhas porque a umidade da parede, ela tende a sair, ela quer sair. Encontra a película da tinta que faz uma proteção. Com isso, ela vai estufar. Estufou a tinta, você tem todo aquele aspecto ruim. Sem contar a umidade que está ali presente e pode causar o bolor. Então, o que a gente recomenda nesse sentido? Vamos remover toda a tinta que está presente. Remove-se a tinta. Escova-se para tirar toda a partícula solta que está no reboco. Aí vamos aplicar em Impermur. Quantas demãos? De 1 a 2 demãos de Impermur. E o que esse produto faz? Ele vai impregnar no meu reboque, tá? Ele vai ficar impregnado dentro do reboque e vai cristalizar. Com isso, ele vai tampar toda a porosidade que existe nesse reboque, impedindo a umidade de florescer. Tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Por exemplo, se eu tiver uma umidade aqui na minha parede, ok? Essa umidade está presente ali, eu não consigo tirar. Mesmo que eu faça qualquer tipo de tratamento, a parede vai conter umidade. Eu vou só mascarar ela. Porque para eu tirar essa umidade, eu teria que fazer um corte embaixo e fazer todo aquele trabalho que a gente falou no baldrame. Isso a gente não tem condições de fazer numa obra que já está feita. Então nós vamos fazer o quê? Vamos arrancar a tinta que está solta e aplicar o Impermur. Ele vai impregnar no reboque e criar uma película impermeabilizante. Com isso, nós temos a proteção da parede. Eu posso depois passar a massa corrida e fazer o lixamento, a preparação da parede e pintar. Não tem mais o problema da umidade aparecendo. Ok? Uma outra situação é o monotop rodapé. Faz a mesma função do Impermur. Porém, ele não é impregnante. Eu vou arrancar o reboque ou a tinta que está solta. Esse produto ele tem a consistência de uma massa corrida. Então, eu vou passar ele com uma espátula. Vou esperar secar, fazer o lixamento e vem acabamento. Então, ele é mais simples? Depende. Depende muito do que você tem aqui, tá? Mas ele faz a mesma função do outro. A forma de aplicação é diferente. Ele faz menos sujeira. Eu posso até entender assim. Faz menos sujeira que o outro. Mas você consegue fazer um acabamento porque ele tem o formato ou a aparência ou a consistência de uma massa corrida. Então, fechou com uma desempenadeira de aço, ok? Faz o lixamento e faz a pintura. Eu acabei com a umidade. Então, percebe que a gente não consegue tirar a umidade, nós só vamos mascarar essa umidade. Porque ela está contida na parede e eu não consigo fazer essa remoção. Em casos extremos, em que o reboco está comprometido, existem também esses casos. Porque nós estamos falando só de tinta aqui. Mas tem casos em que o reboco está comprometido tanto, de tal forma, que eu sou obrigado a retirá-lo. Porque está esfarelando. Dá a impressão que foi feito só com cal. Já viram o reboque assim? Tá? Isso quer dizer que, muitas vezes, realmente foi utilizado um cal de má qualidade ou um cal em quantidade superior. Quando você faz o reboco na parede e essa umidade tende a descer, a água da umidade da parede vai descer. E com ela vem junto o cal. Aí ele se concentra na parte de baixo. O cal, ele é orgânico. Ele apodrece com o tempo. Por ter uma concentração maior, ele acaba esfarelando, dando esse aspecto de podre. Pode ocorrer muito disso. Aí nós vamos entrar naquele caso do plastificante que eu falei para vocês. Por que é importante o plastificante? Aquele que dá liga na massa. Porque você vai eliminar o cal da argamassa e vai colocar o plastificante. Então, com isso, você diminui também a tendência desse apodrecimento do reboque. Ok? Então, mas se nós encontrarmos esse caso mais severo, em que o reboque está comprometido, eu sou obrigado a arrancar o reboque, chegar no tijolo, aí eu vou utilizar um outro produto chamado Cicatop 100, que é uma argamassa polimérica, que é essa aqui, ó. Tá? A apresentação dela é um pó, parece cimento, e é cimentício, claro, e tem o líquido que é cristalizante. Então nós vamos misturar os dois, fazer uma nata, e essa nata que eu vou passar com trincha na parede. Passo 3 de mãos cruzadas, espero secar, reboco, passo meu reboque, de preferência com impermeabilizante, no caso que nós falamos anteriormente, o Impersica, faço acabamento e depois eu faço a pintura. Tá? Então, em casos severos, Cicatop 100. Casos suaves, eu posso utilizar o Cicatop, o monotop, perdão, ou o Impermur, que é o líquido. Ok? Professor, parece uma dúvida quanto a isso, professor? Aquela hora? Você vê que
varia pouco de um produto para outro, né? E no fundo a gente tá protegendo o externo da umidade que vai continuar dentro, né? De uma obra que foi começada errada, né? Correto. Exatamente. Se a gente faz uma obra correta, que nem a gente explicou no começo do baldrame, né? Esse tipo de coisa não aconteceria. Então é muito importante, vocês que estão iniciando esse segmento da construção, ter isso em mente. O meu alicerce é a porta de entrada da umidade. Então eu tenho que proteger ali. Se eu fizer um alicerce de qualidade, bem protegido, a minha obra vai estar protegida. Eu já vi várias obras por aí, de alto padrão até, com várias manchas na parede, caixas novas. Aí, de quem que o proprietário vai lembrar? De vocês. Então, isso serve até de referência, né? Uma obra bem feita, quer dizer, uma coisa ruim é passado para 10 pessoas. Uma coisa boa, infelizmente, é para uma pessoa só. Mas a ruim vai para frente. Então, se você tem qualidade no seu trabalho, com certeza 1 ou 2 pessoas a mais vão ficar sabendo. Agora, se está ruim, 10 pessoas. Então, vai queimar o filme de vocês. É importante fazer realmente já a parte inicial da obra de qualidade. Não tenha medo de falar para o cliente, explique para ele, você vai usar esse produto para impermeabilizar o teu alicerce. Se você não usar, pode acontecer isso, isso e isso. Aí é por sua conta. Geralmente, hoje, o pessoal faz contrato, tem que dar garantia de 5 anos. Mas esse problema de umidade aparece em 6 meses. Então, vão ter que assumir e fazer todo esse trabalho. E gastar o dinheiro que vocês ganharam para poder corrigir um problema de vocês. De não ter sido bem feito no início. Tá bom? Então, o baldrame, ele é muito importante para vocês realmente iniciarem ali uma obra de qualidade. Aí depois o reboco, o assentamento, o chapisco, enfim, tudo faz parte, né? São complementos do processo da construção que são necessários também. Porém, se você deixar de colocar num assentamento um impermeabilizante, não é tão comprometedor porque você já tem a proteção de baixo. Mas sempre é bom prevenir e colocar também no assentamento. Perfeito? E uma vez feito, também é difícil de corrigir. Esse é um selante para trincas. Então, caso haja uma fissura e vocês vão reformar a casa, uma pintura, né? É um selante acrílico que você passa na parede, preenche a fresta. Veja bem, fresta é uma coisa, trinca é uma coisa e aqui, por exemplo, aqui embaixo, aqui já é totalmente diferente, porque ele tem movimento e houve uma questão estrutural. Mas às vezes ocorre uma trinca, eu acho que ali dá pra gente ver. Aquele tipo de trinca, você precisa corrigir para pintar, então você passa a espátula, tira um pouco mais de produto para poder penetrar, porque é importante. Às vezes a pessoa está com uma fissura bem, vamos colocar bem fininha assim. Aí você não consegue colocar produto aqui dentro. Você só fica com ele superficial. Então é ideal você fazer uma abertura maior para que entre produto aqui e você faça o acabamento. Aí sim você vai estar protegido, porque senão você fica só superficial e aí ele vai trabalhar, vai descolar, enfim, vai aparecer tudo de novo. Então é importante fazer essa proteção através da profundidade também, tá? Não só superficial. Outra coisa que usam bastante, às vezes móveis planejados, o pessoal quer tampar as frestas, né? É um produto que também ajuda bem nesse sentido, ele é semiflexível, permite lixamento e permite pintura. Então, é bem fantástico esse produto. Ele vem nessas embalagens, tubo de 280 gramas e balde. Igoflex fachada é uma tinta impermeabilizante para a parede externa. Então nós já estamos com a obra terminada, né? Rebocamos a parede e agora nós vamos fazer o acabamento. Ele é um impermeabilizante, não é uma tinta, mas é uma impermeabilizante em formato de tinta. O que nós podemos aplicar desse produto? Primeiro, já viram falar em fundo preparador de parede? Tá? Então ele funciona também com fundo preparador de parede, o que nada mais é que eu vou criar uma película no meu reboco para evitar a absorção maior de tinta. Esse é o fundo preparador, ok? Então quando eu faço a aplicação do Igoflex fachada diluído até em 20% de água, eu estou criando um fundo preparador e ao mesmo tempo fazendo a película impermeabilizante, o que é melhor que o fundo preparador, que é só tampar buraco. Esse não, ele faz 2 funções.
Então, nós recomendamos uma de mão diluída, fazer a preparação da parede, uma segunda de mão, diluída no máximo em 10 litros, em 10% de água, no máximo. O ideal seria ela pura. Tá? E aí eu faço toda a minha proteção de parede, principalmente contra o quê? Batida de chuva. Então, a água da chuva vai bater na parede, bater na parede. Se não tiver a proteção, ela passa pela tinta, penetra no reboco e contamina a minha parede do outro lado. Então, a função desse produto é proteger a parede, evitando que essa água da chuva penetre no reboco e contamine o outro lado. Essa é a função desse produto. Então, primeira de mão, selador ou fundo preparador. Segunda de mão, película impermeabilizante. Posso fazer uma pintura com qualquer outra tinta em cima dela? Pode. Posso usar uma Souvenir, uma Coral, uma Luxcolor, o que você quiser. Qualquer tipo de cor em cima? Também pode. Posso fazer uma aplicação terceira de mão com ela mesma? Pode. Ela é branca, sai de fábrica na cor branca. Eu posso pigmentar em tons pastéis, tons mais claros. Assim eu posso pigmentar à vontade. Tons escuros, que nem esse verde, por exemplo, não é que ela não aceita, ela aceita. Só que ela não tem estrutura de tinta. Consequentemente, ela vai perdendo a cor no decorrer dos anos. No decorrer dos anos é brincadeira. Em pouco tempo, em 6 meses, já começa a descorar. Por quê? A estrutura dela não é de tinta, e sim impermeabilizante. Mas eu posso, em tons pastéis, eu tenho uma durabilidade muito maior. E geralmente você faz uma manutenção numa fachada de uma casa, do imóvel, 3, 4, 5 anos no máximo. Já está pintando de novo. Então, para esse período, o produto suporta tranquilamente. Tá bom? Outra forma de utilizar esse produto é em telhas de fibrocimento. Hoje se reclamam muito. Tem modelo de telha fibrocimento aí? Não, né? É porque reclamam muito hoje da porosidade da telha, porque antigamente era amianto. Amianto criava uma película mais uniforme e menos impermeável, né? Tudo bem, professor. Não. A telha é comum, você fala? A fibra. Essa já é mais impermeável. Eu falando que a telha comum, a fibrocimento, ela é muito porosa, né? Essa aqui já é bem permeável. Isso aqui não tem problema de passar umidade. Então, o que a gente faz? A gente utiliza 2 demãos desse produto nessa telha. Consequentemente, eu vou evitar que ela tenha absorção. Já perceberam? Às vezes, telhas novas, né? Você olha por baixo, assim, tudo mofo. Por quê? Porque a umidade passa e a tendência dela é criar esse mofo. Então, a gente recomenda esse produto porque você vai criar uma película protetora, a água não passa pela telha, consequentemente, não vai manchar embaixo. Vai ficar com a telha muito mais apresentável e protegida. Outra grande função, por ela ser branca, ela se torna refletiva. Sendo refletiva, eu tenho um ambiente embaixo, né? Eu tenho um ambiente mais fresco, mais agradável. Por quê? Quando você tem debaixo de uma telha dessa de fibrocimento, o sol escaldante batendo em cima, você fica embaixo, você começa a transpirar muito. Por quê? Porque aquece o ambiente. Já com essa proteção, o raio solar ele bate, reflete, consequentemente a telha não vai ficar quente e o ambiente vai ficar mais saudável. Tá bom? Isopor. Não, já falei Obrigado, doutor. Alguma dúvida com relação a esse? Não? Outra situação que a gente encontra muito no mercado, e depois vocês vão poder, até aqui na bancada, nós temos algumas amostras aí, tá? É o Sikafil rápido. O que é o Sikafil rápido? É uma manta líquida para você passar numa laje, de preferência laje. Também serve para telha, tá? Porque tem a mesma função de proteger, impermear a superfície, evitar a penetração da umidade e refletir os raios solares. Então, numa laje, eu preciso ter ela tratada também. Por que eu não posso passar uma tinta asfáltica numa laje? Alguém pode me dizer? Tinta asfáltica preta, né? Calor. Tá? Por que motivo? A cor preta, ela tem a tendência em atrair mais os raios ultravioleta e infravermelho. Com isso, você cria um micro-ondas dentro da sua casa. É horrível. Por quê? Porque ele atrai os raios e ali você vai ficar com o ambiente quente. Esse produto, além de ser um protetor de superfície, ele cria uma película emborrachada em cima da superfície da laje. E essa película emborrachada vai trabalhar no alongamento da laje, porque
Imagine hoje, a temperatura de manhã estava 12 graus. Passamos aí pelo meio-dia por volta de 20 e poucos graus, agora caiu de novo. Então a laje, ela faz isso, parece uma sanfona. Se eu não tiver um produto que acompanhe essa elasticidade, o que vai acontecer? Vai romper. Então, o Sikafil rápido, ele tem essa elasticidade, ele alonga 400%, para você ter uma ideia. Então, com isso, eu vou conseguir fazer com que ele acompanhe a movimentação da laje e mantenha a proteção uniforme. Ok? Produto indicado para lajes até 60 metros quadrados, sem tela de poliéster. Acima de 60 metros quadrados, nós recomendamos essa tela de poliéster. Não é nós somente, tá? Toda manta líquida tem essa necessidade, porque o filme já não suporta esse alongamento com metragem acima de 60 metros quadrados. Então, usando essa tela de poliéster, eu vou fazer uma proteção, um auxílio de proteção a esse filme, tá? Para ele não se romper. Então, por isso que eu uso acima de 60 metros. Vamos com esse produto até 100 metros quadrados. Então, de 60 a 100 metros quadrados, uso de tela. Até 60 metros quadrados, eu não preciso de tela. Acima de 100 metros quadrados, eu posso fazer? Posso. A Sika tem um outro produto chamado Sikafil Power. Tá? Que tem a mesma função do outro, porém, dentro da composição do produto, ele contém fibras. E essas fibras, conforme você vai aplicando, vai se entrelaçando, fazendo a função da tela de poliéster. Então, eu tenho muito mais resistência no filme. Até 200 metros quadrados, a gente trabalha tranquilamente com isso daqui. Não vemos problema. Outra grande vantagem desse produto, desse e do anterior, desse aqui, é que na composição desse produto, nós temos microesferas de cerâmica. Essas microesferas criam como se fosse um vácuo entre a aplicação e a laje. Isso aí deixa uma sensação térmica também melhor. Então ajuda a diminuir o calor, né, do ambiente interno. Então essas cerâmicas criam esses vácuos, né? É lógico que são microesferas, a gente não percebe, mas ajuda bastante, tá bom? E nesse sentido, só a Sika tem essas microesferas. E nem por isso você paga mais caro. Manta asfáltica é uma coisa que, se a gente for falar de manta asfáltica, nós vamos ficar a noite toda aqui falando. É muito amplo, muito complexo e muito técnico, tá? Mas é importante saber que no mercado existe manta asfáltica de poliéster e polietileno. O que significa isso? Vou pegar esse aqui. Esse aqui é uma tela de poliéster, tá? Vimos que nós falamos na manta líquida que eu passo uma primeira camada, coloco a tela, espero secar um pouco, venho com a segunda camada. Então, vou fazer um sanduíche dessa tela em 2 camadas de aplicação da manta líquida. Aqui na manta asfáltica, já tem essa proteção interna na borracha. São 2 partes de borracha, como se fosse um sanduíche, e no meio eu tenho esse protetor. Ou ele é de poliéster ou ele é de polietileno. São 2 tipos de proteção. Depois eu tenho a manta de 2, 3, 4 e 5 milímetros, espessura. Depois eu tenho a manta tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Quer dizer, é muito, muito complexo. Isso vai depender do quê? A superfície que você tem para fazer a aplicação de proteção vai depender se você vai ter tráfego humano ou de veículo por cima da aplicação. Um estacionamento, por exemplo, no shopping, eu tenho que usar um tipo de manta diferente. Então, sabe, é uma infinidade. Então, vai muito o aspecto técnico de onde você vai aplicar e o que você vai fazer. Tá? Então, quando cair no segmento de manta, de proteção de manta, procure se aprofundar um pouco mais. A gente pode vir aqui um dia falar só de manta, mas a princípio, saber que nós temos todos os tipos. Ok? Aqui já é uma manta líquida à base de poliuretano e asfáltico, né? O Igoflex PU preto. É um produto fantástico, o pessoal está usando muito por aí. A diferença com relação ao Sikafil, que é a manta líquida branca, esse produto, por ser preto, eu tenho que fazer uma proteção mecânica em cima dele. Ele vai fazer toda a proteção que faz o Sikafil. Porém, não posso deixar exposto. Por quê? Além dele aquecer meu ambiente interno, ele também vai craquelar, ou vai esfarelar, vai ressecar com mais facilidade. Porque o preto tem essa tendência de atrair os raios, tá? Então, se eu fizer uma aplicação com esse tipo de produto, eu vou estar bem protegido, mas eu vou ter que fazer depois uma proteção mecânica.
é muito utilizado, por exemplo, se eu vou fazer em cima da minha laje uma aplicação de revestimento. Então eu faço, por uma questão de custo, com ele é muito resistente também, porque é poliuretano. Depois eu faço uma camada de proteção, que seria o concreto de regularização, e depois eu faço o assentamento do meu revestimento. Tá? Então seria esse processo para a gente poder utilizar esse produto. Mas é muito bom. Ele serve também como primer de manta, mas para primer ele tem um custo muito alto. Mas vamos usar outra coisa depois. Se eu vou fazer uma jardinagem, por exemplo, onde vai encostar a terra na parede e do outro lado é uma parede externa, uma parede interna, enfim. Para fazer essa proteção, eu posso utilizar também esse produto. Uma caixa de inspeção de esgoto, posso usar esse produto. Porque ele não vai deixar vazar para as paredes o produto que está interno. Faço secagem rápida também, 3 a 4 mãos. É fantástico, um produto muito bom. Esse Golflex preto tem a mesma função do outro, só que esse não tem poliuretano. O anti-raiz é um produto que nós temos também, que passado numa floreira, num vaso, evita a proliferação das raízes. Com isso você não tem aquele problema de estourar as laterais, a raiz crescer demais, né? Ou passar, de repente, fazer um furo e por ali passar umidade, enfim. Ele inibe a proliferação da raiz. Também muito bom. O Eagle 2, uma tinta asfáltica emulsionada em água, para fazer fundações também, pode utilizar como aplicação em baldrame, pode ser utilizada como primer para aplicação da manta, geralmente em fundações. O Eco Asfalto é o mesmo do Eagle 2, um pouco mais diluído, então ele tem a mesma função, né, para fundações e baldrame, a base d'água também, é um produto mais comercial, serve para aplicação de manta asfáltica também. Porque a manta asfáltica por si só, você não consegue aplicar só a manta sem o primer. Então você tem que ter o primer na superfície e fundir, né, a parte da manta com a parte do primer, faz um só. Porque o primer é que cria ancoragem, o primer é que está fixado na laje. E aí depois você vem com a manta diluindo maçaricando para poder fazer a junção das duas. Aqui nós temos o baldrame, ok? E uma fundação. Esse é uma tinta asfáltica também, porém essa solúvel em água. Emulsão asfáltica, tinta asfáltica tem a mesma conotação, tá bom? Esse é a base de solvente, muito utilizada principalmente o pessoal que vai fazer cerca de madeira, né? Então, para aquela proteção que vai embaixo, utilizam a base de solvente e não a base d'água. Mas ele também serve para todas as funções, como primer, fundação, floreira, baldrame, enfim. Todas as tintas asfálticas têm mais ou menos a mesma aplicação. O que muda é só a consistência dela. Esse é um Eco Primer. É tudo direcionamento, tá? Mas estamos falando tudo de tinta asfáltica, base d'água e base solvente. Esse aqui também é base d'água. Por causa de custo, né? Porque a fixação da manta ela é muito cara. Então, por uma questão de custo, você usa um primer de custo mais baixo. Só para isso. Mas ele também é base d'água. Aqui nós vamos entrar na telinha. Não tem nem a telinha, né? Essa tela de proteção, vocês já viram umas mantinhas asfálticas aluminizadas? Ela é muito utilizada para reparos. Esses reparos são necessários, às vezes, numa telha de fibrocimento, que acontece muito. Antes de grudar essa minha telinha, eu tenho que fazer uma preparação da superfície. Porque essa telha é uma telha velha, que já está soltando, tem porosidade, tem esfarelamento do material. Se eu grudar a minha telinha em cima da telha diretamente, vai grudar? Vai. Porém, com 30% só de eficiência. Por quê? Porque esse pó que está contido na telha, ele vai se soltar e vai grudar na telinha. Consequentemente, ele vai desplacar com mais facilidade. Então, aconselhamos para essa aplicação utilizar um primer. Esse primer nada mais é do que o Eco Asfalto que a gente viu agora há pouco, o Eco Primer que a gente viu agora há pouco, o Eagle 2 que a gente viu agora há pouco, também uma emulsão asfáltica à base d'água. Tá? Que eu vou passar, também uma questão de custo, eu vou passar na telha para poder fazer a aplicação da minha mantinha. Essa mantinha aluminizada para quê? Para refletir os raios solares e não contaminar, não estragar
a borracha da mantinha. Temos vários tamanhos da manta, de 5 até 1 metro. 5 centímetros até 1 metro. Essa é a manta asfáltica. Eu estava falando da proteção, né? Asfalto, polietileno ou poliéster e asfalto de novo, tá? Esses são os vários tamanhos da tela da tela de manutenção, né? Alguns utilizam até como rufo entre parede e telhado para proteção, evitar infiltração. Outros, emenda de telhas, de calhas, ou somente só reparos, né? De repente, você tem entre uma telha e outra, na junção, também infiltração por ali, você pode usar a telinha. Ela é bem prática, tá? Usos infinitos. E aqui eu tenho o Sika Baldrame, que eu falei logo no início, que é também uma mantinha asfáltica, autoaderente, né? Então veja que nós passamos o primer, esperamos secar e viemos com a manta em cima. Então ela tem 10 metros de comprimento por 30 centímetros de largura. O nosso baldrame, geralmente, ele tem 15. Correto? Geralmente o que se usa por aí, no baldrame, é 15 centímetros. Então eu tenho uma parte que consigo descer na lateral do baldrame bem maior. Então são 30, 15, dá 7,5 de cada lado. Olha só. Se eu tiver um baldrame de 18, que é um pouquinho maior, eu ainda vou ter quase 5 de cada lado. Perfeito? Então eu consigo trabalhar bem com a manta baldrame, protegendo o alicerce. Depois eu vou encostar a terra e aí eu vou fazer o contrapiso. Geralmente o contrapiso ele vai nivelando com o baldrame, não é isso? Então o contrapiso vai estar praticamente na direção do Sika Baldrame. Perfeito? Isso aqui é o meio prático. O professor estava até falando que a questão do custo-benefício, né? Se você analisar que você vai ter que fazer o alicerce, vai passar uma tinta asfáltica ou vai fazer um capeamento, quanto tempo demora o pedreiro para fazer isso? Né? E você tem um produto desse que já faz o acabamento final. E outra, por ser uma borracha asfáltica, você tem 100% de proteção. Mesmo que porventura venha fissurar o baldrame, dele ceder e vier fissurar, você não vai ter problema de passagem, porque a borracha, ela trabalha. Então, você não vai ter passagem de umidade por ali. Já nas outras aplicações, o que pode acontecer? Se fissurar o baldrame, ele vai fissurar junto a proteção. Tá? E nesse caso, não. Nesse caso, ele acompanha. Então, tenho certeza que essa proteção ela é muito mais eficiente do que qualquer outra. Tá? E nesse ponto, você consegue fazer acabamentos no final do baldrame e junção do outro para depois levantar a coluna. E aí você consegue fazer também o remate na coluna. Enfim, é muito prático e eficiente. Eu diria que é o melhor que tem no mercado hoje em termos de proteção de baldrame. E não é um custo muito alto não, gente. Estava fazendo um cálculo em torno de R$12 o metro quadrado. Então não é caro. Argamassa polimérica. É o que nós falamos agora há pouco a respeito do Sika Top 100, que é o mais simples, né? Que é aquela caixinha lá. Ele é muito utilizado onde não há pressão de água. Então, pressão negativa é aquela que vem da terra para dentro do imóvel. Então, de repente, eu tenho um muro aqui, um muro ou uma parede, e atrás dessa parede tem terra. Tá? Consequentemente, eu tenho quase que certeza, 100% de certeza, que a tua parede vai ter problema de umidade. Porque a terra que está do lado de lá, mesmo que não tenha contato com a chuva, a terra tem umidade. Isso vai ser transmitida para a tua alvenaria, consequentemente vai manchar tudo para o lado de cá. Então, como é que eu faço a proteção se já tem terra do outro lado e eu não tenho como mexer? Eu arranco o reboque, aplico 3 mãos de Sika Top 100, reboco novamente, de preferência com impermeabilizante, e aí eu tenho o acabamento final. Tá? Nesse caso aqui, já é uma linha um pouquinho superior ao Sika Top 100, é a linha Sika Top Flex e fibras. A função fibras vai funcionar que nem a da manta, que nós falamos agora. Vai criar uma película entrelaçada e protetiva. Muito utilizado em em construções elevadas. Por exemplo, caixa d'água de edifício, né? Reservatórios de água elevado, onde você não percebe, mas existe movimentação.
Então, por esse motivo, eu não vou usar nada rígido, eu vou utilizar alguma coisa que seja flexível. Não podemos confundir flexibilidade com elasticidade. Esse produto não tem, toda argamassa polimérica, não é só Sika, toda argamassa polimérica não tem elasticidade, só tem flexibilidade. Ok? Elasticidade, o que tem? É uma manta líquida que nós falamos, que acompanha a movimentação da laje. Esse produto, se aplicado na laje, ele pode romper, porque ele não tem elasticidade. Então, não se indica nada polimérico em cima da laje. Mas numa caixa, no reservatório de água, numa piscina, eu posso utilizar perfeitamente. Posso não? Devo. Porque toda a água que existe aqui dentro tem uma pressão positiva. Ela vai fazer força para sair. Então, eu tenho que ter um produto que vai barrar isso aí. E esse produto barra 100%. 100% a passagem da água de dentro para fora. Tá? E o Sika Top 100 é aquele que dá pressão negativa. Então, ele vai barrar toda a umidade que vier da terra para dentro de casa. Então, eu não tenho pressão de água. Tá? O Top Flex faz a mesma função, porém não tem as fibras. A única diferença. Também vocês vão ver a aplicação dele aqui depois. Temos a linha Sika Top 107, que também faz a mesma função do Top Flex, para reservatório de água, de preferência agora enterrado, tá vendo? Onde a movimentação já é menor. Suporta muito a pressão de água, porém não tem movimentação, porque está enterrado. E o Sika Top 100 que a gente falou agora. Existe a possibilidade, gente, aí é que está também, de todo aquele processo que nós falamos no início, de fazer no baldrame, ok, foi feito. Quando eu levantar a parede antes do reboque, eu aplicar o Sika Top 100. Tanto no contrapiso, principalmente em áreas frias, como cozinhas, banheiro, lavanderia, né? Imagine isso aqui num prédio, num edifício, em que você tem um ambiente embaixo. Se passar umidade ou água por aqui, vai contaminar o de baixo. Então, se eu fizer essa proteção, eu estou fazendo como se fosse a proteção da minha piscina. Porém, eu não tenho pressão de água aqui. Mas se passar água através do banho do chuveiro, através de uma lavagem de uma lavanderia ou de uma cozinha, eu não comprometo o ambiente de baixo. Por quê? Porque o filme deixado pelo Sika Top 100 vai impedir que essa umidade passe para o andar de baixo. Perfeito? Mas aí também eu posso proteger minha parede lateral, tá vendo? Antes de encostar a terra, eu faço a proteção com ele. Aí eu encosto a terra. Se não tem possibilidade de você fazer isso, já a terra está encostada, faço por dentro. Mas é importante ter. Vou fazer uma pergunta. Claro. Eu conheço exatamente um caso. Um arquiteto foi reformar um apartamento. E os banheiros, o pessoal tinha feito um box, tudo bonito e tal. Só que dava muita infiltração na parede enfim. E aí tinha, ó, tem aquela situação, né? O indivíduo gasta uma nota num azulejo caríssimo e depois Sim. não quer mexer naquilo, né? Obviamente ia acabar quebrando, né? Então, qual seria a solução? Seria arrancar, passar os Sika 100 e depois fechar? Essa é uma pergunta real, quer dizer, existe o box, né? Aquele box feito com... botar no blindex, tudo caro e tal. E 6 meses depois começou a estourar manchas de água na parede Do lado do lado de fora, né? Tá. Porque esqueceram de impermeabilizar alguma coisa. Então, qual seria a solução para esse caso, por favor? Vamos aqui. Então, esse lado aqui eu tenho o banheiro com chuveiro. O que está acontecendo? O pessoal está tomando banho e a água está batendo onde? Lateral. Aí, entre um revestimento e outro, eu tenho o quê? O rejunte. De repente, é um rejunte de má qualidade e um mal colocado. A água está passando por aqui, está contaminando a parede e está vindo manchar a parede do lado de cá. O que a gente recomenda nesse caso? Para que ele diminua o custo dele, tá? É arrancar o reboque aqui e aplicar o Sika Top 100. Esse aqui. Por que motivo? Porque eu vou estar 100% garantido a aplicação da minha parede, a proteção da parede. Mesmo que a água venha para o lado de cá. É o caso que nós falamos da parede do muro de arrimo. A umidade está daqui para cá, mas ele aqui vai proteger o meu reboco. Então eu removo o reboco dessa parede. Se ela tiver até em cima, remove até em cima. Passo 3 mãos do Sika Top 100, o polimérico. Depois reboco novamente. Então vou criar uma película aqui no meio, protetiva. Aí sim, esse reboque aqui não vai mais estufar ou não vai mais contaminar. Porque aqui está barrando, né? Eu tenho o Sika Top aqui barrando, o polimérico.
Oi, boa Oi, noite. boa noite. Com relação a essa explicação, né, que o senhor falou de impermeabilizar o lado de fora. Nesse caso, como pode ter um rejunte de má qualidade, se eu impermeabilizar o lado de fora, não corre o risco, se eu não fizer a manutenção na parte de dentro, dessa água se alojar por trás da placa cerâmica e desplacar Corre, com o tempo? corre. Então, eu teria que fazer essa manutenção na parte de fora e também melhorar a parte de rejunte. É isso? É que o professor, quando ele colocou, por uma questão de custo, né? Obrigada. Nada. O professor tinha falado da questão de custo. Então, por uma questão de custo, e não ter que mexer no revestimento, que custa caro, então a gente fez a opção por lá de cá. Mas pode exatamente ocorrer o que você está falando. Porque a água continua entrando. Tá? Então ela realmente vai impregnar aqui dentro. Com isso, pode desplacar o revestimento. Tá? Então, o correto é justamente fazer isso que você falou. Remove seu revestimento, faz a aplicação, aí eu não preciso fazer por lá de cá. Só faço por lá de cá. E depois eu coloco o revestimento novamente. Esse é o correto. Agora, por uma questão de custo, nós falamos só na parte de dentro. Tá? Chegamos num consenso? Porque realmente o que mais ocorre é isso. O pessoal não quer mexer dentro porque o custo é muito maior. Então, para se evitar um custo maior, como é que fala? É temporário. Pode até ser. Ou pode ser também definitivo. Eu não sei a quantidade de umidade que está passando por ali, né? Não tem como intensificar isso aí. Tá bom? Mas é uma opção boa, tá? Por isso que a gente solicita, quando você vai fazer no banheiro, ou a parte interna do banheiro, vai. Principalmente a área onde tem o box, que faça na parede toda antes do revestimento. A gente sugere isso sempre, né? Não somente o piso, porque a água que bate no corpo e respinga na parede, essa está infiltrando ali. Se você não tiver uma boa proteção do rejunte, ela vai entrar, com certeza vai. E aí vai contaminar a parte interna. Então, no box do banheiro, de preferência, faça todas as paredes. E na outra parte do banheiro, onde não tem tanta umidade, faça só o piso. Ok? Essa é a dica que a gente dá sempre. Que seria o preventivo, né? Mas hoje a gente faz muito no corretivo. O pessoal de constrói prédios, eles usam muito essa forma de fazer piso e parede de box. Mas o pessoal de casa, de residência horizontal, não fazem isso. Geralmente eles deixam, aí vão encontrar o problema depois e tem que remover esse revestimento caríssimo. Depois nós temos a parte de colagem estrutural e fixação também, né? São colas epóxi de altíssima resistência. A mais fraca nossa chega até 60 MPa e a melhor chega em torno de 85 MPa, que são medidas, né, de tração e de resistência muito superiores, tá? Para que servem essas colas epóxi? Você pode fazer um reparo de uma coluna, um concreto usado, né? Que você precisa colocar um outro concreto em cima. Todas essas aplicações, antes que eu esqueça, é importante fazer com o produto úmido ainda. A cola tem que estar úmida para você ter a secagem dos dois juntos. Então, no preenchimento de coluna, por exemplo, eu vou fazer a caixa, né? Vou passar a cola e vou encher. Em seguida, encher. Os dois vão secar junto. Após a secagem, você tem uma aderência boa e resistente do concreto novo com concreto velho. Eu posso fazer um chumbamento de uma grapa, um arranque ou alguma coisa para fixar o maquinário, fixando uma barra roscada no chão, ok? No contrapiso ou no concreto. Posso fazer arranque, que às vezes eu não deixo para poder fazer uma superfície superior, então não deixei arranque de uma escada, vou ter que fazer. Então eu faço o furo na estrutura e colo a ferragem. Porque eu quis fazer antigamente, pegava uma marreta e descia sarrafo numa viga, na coluna. Com isso você abala toda a estrutura dessa coluna. E dessa forma não, você faz o furo sem abalar a estrutura, coloca a cola epóxi, tem a mesma eficiência, ou talvez até maior, do que o concreto mesmo. Tá? Então, é uma cola de altíssima resistência. Eu posso fazer também, vamos falar assim, vamos fazer um puxadinho, né? Então, eu tenho uma laje já feita e eu quero fazer esse puxadinho colando outra laje do lado.
Geralmente essa junção não bate. Por que não bate? Porque esse concreto está velho, está seco, e esse concreto novo ele vai se alojar, vai secar e vai retrair. E nessa retração vai ficar com o quê? Uma fissura. Então o que a gente recomenda? Da mesma forma que foi feito esse aqui, ó. Eu passo no concreto velho, na lateral dele, lógico, depois de tudo preparado já para receber o concreto. Então eu passo na lateral da laje a cola epóxi e venho com concreto novo. Os dois vão secar juntos, então essa fissura não vai existir. Ok? Então é muito importante isso para você poder fazer essas colagens, né, de velho com novo. Nós temos duas consistências diferentes. Nós temos o Sicador 32, que ele é fluido. Por que ele tem que ser fluido? Porque ele tem que penetrar numa cavidade. E eu tenho o 31, que ele é pastoso. Para quê? Superfícies verticais, onde eu não posso ter escorrimento do produto. Tá? Então tem essas duas consistências. O mesmo ocorre para a linha epóxi, que é uma linha mais comercial que vocês vão encontrar por aí. Essa linha epóxi também tem o epóxi comum e o epóxi Tix. Tix de tixotropia, que é a propriedade que o produto tem de não escorrer. Ok? Então, esses dois produtos, tanto o pastoso quanto o líquido, têm a mesma função e a mesma resistência. O que muda é só a apresentação dele e a tua necessidade. Ok? Mas a Hanks, principalmente, que o pessoal mais utiliza, ele é muito, muito bom. Fixação de grapas de portão, de porta, né? Porta de vidro, que o pessoal utiliza bastante também. Então, essa é a média fluidez, que eu falei para vocês, do 32. O 30 tem a forma gel também, que às vezes você precisa de produto mais líquido para penetração em superfície ou áreas mais difíceis de acesso. O 31 é pastoso, a linha epóxi. E vamos entrar agora um pouco de selante. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês, gente. Vamos colocar o construção, esse aqui. Esse é o produto mais vendável da Sika, da linha de selantes poliuretano. Ele é 100% poliuretano. Significa que você faz a aplicação, ele não altera a forma. Você fez um cordão de 2 centímetros, daqui a um ano você vai lá e está com 2 centímetros. Aí ele é 100% poliuretano. Você pode cortar ele, você vai perceber uma borracha homogênea. Muito cuidado com poliuretanos no mercado. Você vai encontrar muito tal de PU 40. É uma questão de custo. Quanto mais barato for, pior a qualidade dele, lógico. Esses PU 40 que existem no mercado é uma função híbrida, que é uma mistura de silicone com poliuretano. Vai vedar do mesmo jeito? Vai. Só que com o tempo ele vai murchando. Por quê? Contém silicone, contém solvente e vai murchando. Por outro lado, a resistência dele também não é boa, porque ele vai estar cheio de porosidade por dentro. Parece um isopor, tá? Cheio de porosidade. Isso diminui o quê? A resistência dele. Ok? Essa linha da Sika é uma linha bem profissional, onde é aplicado geralmente em vedações de porta, janela externas, né? De prédios principalmente, áreas de piso onde você tem juntas de dilatação que se movimentam e você precisa vedar esse espaço. Muito importante. Posto de combustível, por exemplo, utiliza bastante ele. Tem na cor branca e na cor cinza. Temos o Universal, que é a versão também igual ao Sikaflex Construção, porém, o Construção ele tem uma dureza 30 e o Universal tem dureza 40. Significa isso? É a maciez do produto, não é que ele vai vedar mais ou vedar menos. É a maciez do produto. Tem lugares que você não pode ter um produto muito mole, principalmente piso, tem que ser mais duro, por isso vai a construção. Se você vai fazer na vertical que você não vai ter acesso, de pisar, por exemplo, então você pode ter a outra versão, que ela pelo menos vai vedar, vai trabalhar da forma que tem que trabalhar, que é a função principal dele é justamente preencher uma cavidade e trabalhar. Então ele vai grudar. Então você tem aqui um piso aqui e tem essa cavidade para preencher. O que é importante? O produto ele tem que ter 2 vezes a altura, a largura da altura. Então, significa que se eu estou com um espaço para preencher de 2 centímetros, a minha profundidade tem que ser de 1 centímetro. Por que isso? Para ele poder trabalhar nessa situação. Ok?
Ele vai alongar. Se eu fizer uma proporção igual, eu vou ter uma dificuldade maior dele trabalhar. Outra coisa importante, se eu tenho essa profundidade muito grande, eu vou ter que usar aqueles tarugo de espuma. Já viram? Um sarugo redondo de espuma? O pessoal chama de tarucel. É para preenchimento do espaço. Para quê? Para o produto não entrar aqui. E ele ter essa distância de 1 centímetro para 2 de largura. Okay? Ele vai alongar, ele vai trabalhar e vai voltar no lugar dele depois. Isso é importante, é a função do selante. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? O pessoal está sem dúvida hoje. E aí nós temos também o Sikaflex 101, que ele, além de ser um selante para uso geral, ele também é um excelente ponto de aderência entre madeira e PVC, madeira e alumínio, alumínio e PVC, alumínio e fibrocimento, ferro, cerâmico, enfim, ele gruda tudo com tudo. Então, é um produto que o pessoal chama muito de PU 40. Por quê? Porque ele tem alongamento de 40 ou a resistência de 40, ele é mais macio. Ele pode aprofundar mais, porém, ele é menos resistente com relação à tração. Muito utilizado para colagem de cubas, pra você ter uma ideia. Então, o poder de aderência dele é muito grande. Se eu vou colar uma cuba hoje em dia, o pessoal utilizava muito argamassa massa plástica. Ok? Qual que é a dificuldade da massa plástica? Primeiro, ela é rígida. Ok? Você passa numa cuba, você tem aquela colagem, porém uma colagem rígida. Se você der um baque na cuba, automaticamente ela pode se soltar. Aí você vai ter que refazer o trabalho. Aí imagine uma pia que já foi usada há alguns tempos, já tem gordura e tudo mais, você fazer a colagem de novo. Então é mais difícil. Porém, com a linha Sikaflex 101, você faz essa colagem. Ele, por ser um poliuretano e colante, ele tem a capacidade de ser flexível. Consequentemente, quando você der um impacto na cuba, por ele ser flexível, ele acompanha, ele amortece, então ele não se solta. Então a vantagem dele sobre a massa plástica é justamente essa, dele ser flexível, vai amortecer o impacto e não vai se soltar. E a massa plástica se solta. Mas eu vou fazer uma fixação de um espelho na parede. Posso utilizar ele? Pode. Ah, vou colocar uma moldura na parede de PVC. Pode utilizar. Madeira com cerâmica, posso usar. Tá? Então ele é muito versátil nessa linha de colagem. E vedação também. Mas para vedação, vamos trabalhar mais com o Sikaflex universal ou construção que a gente falou um pouco antes. Esse é o 112, não. Esse já não, Maria. Bom, gente, basicamente o que a gente queria passar em termos de uso de produto e as possibilidades de mercado foram apresentados aqui, tá? Pois não? Boa noite. Oi. Qual o selante utilizado nas calhas metálicas que são feitas nos telhados embutidos? Qual o melhor selante? Esse aqui. Tá? Na composição não, no detalhamento dele, tá dizendo que calhas, rufos, coifas, cubas, né, espelhos, enfim, tem um uso geral. Então, para calheiros, de um modo geral, eles trabalham só com esse produto. Por ser um custo menor que o construção, que o outro Sikaflex, né? Ele tem um custo menor e tem a durabilidade do poliuretano. Então, eles trabalham com essa linha de produto que ele é mais comercialmente mais barato. Tá? Então, calhas, rufos, coifas, cubas, enfim, o que você quiser. Eu falhei nesse sentido de não ter falado. Porque o que mais se usa é para fixação de calhas. Principalmente emendar a calha na outra, né? Ou colocar um rufo na parede, é muito necessário. Porque imaginamos isso aqui, ó, uma parede, né? E aqui um telhado. Nessa junção aqui, geralmente vaza. Então, eles querem colocar uma chapa assim. Se essa chapa não estiver fixada de uma forma correta, com o selante aqui, vai escorrer do mesmo jeito. Então, é muito importante colocar o selante nessa lateral e colocar a chapa. Tá? Então, aí ele vai fazer o trabalho que tem que fazer, que é vedar a passagem da água para baixo. Só a chapa de rufo não resolve. Perfeito? Mais alguma dúvida, gente?
Oi, pessoal, por favor, aproveitem que a gente está tendo uma bela aula, façam as perguntas aí, aproveitem a oportunidade. Eu queria só manifestar duas coisas aí primeiro. Quando eu dei o recado do professor Ragnar que ele não poderia vir, né? A professora Jaqueline, também nossa coordenadora, desejou um ótimo congresso, agradecer aos palestrantes, né? Ela, por alguma razão, também não pôde comparecer nesse momento, mas ela também mandou recado, eu esqueci de falar. E eu queria aproveitar, já que eu peguei a palavra aqui, nós temos aí um conjunto muito grande de produtos, né? A vossa empresa oferece treinamento para tudo isso? Porque aqui o senhor fez uma palestra, né? É. Mas cada produto que eu estou vendo aí precisa de uma expertise própria. E aproveitando já no gancho, né? Como é que está o mercado para absorver um profissional que domine esse tipo de conhecimento? São 3 perguntas. Não, realmente, o que nós passamos aqui foi só a linha comercial, tá? A SICA deve ter algo em torno de uns 5.000 produtos, assim, de uso geral. Porque nós trabalhamos tanto no segmento da construção civil, quanto no segmento automotivo, náutico e concreteiras. Então, se você pegar, por exemplo, grandes obras aí de usinas hidrelétricas estão sendo feitas, tem produto SICA. E tem, muitas vezes, uma própria usina do produto, para se fazer o produto lá em Belo Monte é uma dessas. Belo Monte tem uma usina da SICA dentro da Belo Monte, para não ter que depender de logística, né? Então a SICA montou uma unidade dentro de Belo Monte, construir principalmente aditivos. Na linha náutica, nós temos selantes que vão nessas embarcações que vedam toda a parte do casco, né? Para evitar a infiltração de água. Esses aeroportos, por exemplo, que são construídos por aí, a maioria tem produto SICA também. Porque o piso, ele tem que ser impermeável e, ao mesmo tempo, ele tem várias ranhuras, né, para evitar empoçamento de água. Mas ali, por causa da resistência, tem produto SICA também. Esses estádios que foram construídos, vários deles têm SICA. O Maracanã está sendo reformado, foi reformado há pouco tempo. Principalmente a parte de cobertura, vários selantes SICA. Então, a gente tem, assim, está presente em vários segmentos da construção. E... lógico, precisa realmente de uma expertise muito grande para poder conhecer tudo. Eu mesmo praticamente não conheço todos, né? Eu vou mais na parte comercial porque eu sou um representante comercial com conhecimento técnico. Isso me facilita na hora de vender e ajuda também a transmitir um pouco, apesar que eu não sou muito preparado, mas ajuda a transmitir um pouco do que é o produto. E com relação a mercado de trabalho, a SICA trabalha muito nesse sentido. Nós estamos trabalhando junto com o Senai, com as universidades e com vocês, né? Que nos dá essa oportunidade de poder falar sobre o produto. Mas no Senai, a gente está formando professores para poder ministrar a aula de impermeabilização em faculdades. Porque não tem. Não tem na grade universitária, né? A linha impermeabilizantes, que é muito necessária. Depois, com o tempo, a gente percebe que realmente é necessário, mas não tem. Então, estão se formando agora profissionais que tenham um conhecimento mais técnico e possam passar esse tipo de informação. Mas a gente percebe que eles estão assim, meio que direcionados. Por exemplo, ou fala só em aditivos impermeabilizantes, ou fala só em recuperação estrutural, ou fala só em proteção, né? No caso das mantas. Enfim, estão se segmentando, né? Para poder ter um conhecimento, porque é muito, muito vasto, muito amplo. Então, especializa naquele tema, naquela matéria para poder desenvolver melhor. Então, a SICA, propriamente dito, ter um treinamento falado só em impermeabilizante líquido, por exemplo, não tem hoje. Eu não tenho, né? Mas existe na SICA, sim, esse treinamento. É só a gente se programar e trazer esse pessoal técnico para fazer isso para vocês, se houver necessidade. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, Lima, obrigado. Imagina. Você fez uma bela demonstração dos produtos, é difícil selecionar o que falar em meio a uma nuvem tão grande de produtos. Uma coisa que eu queria destacar também, complementando aí, né? Impermeabilização é um assunto que a gente muitas vezes bate bastante na tecla, porque é muito fácil passar batido por ela durante a obra, né? A gente quer economizar. Quando a gente está construindo e a gente não tem a visão do todo, não vou gastar com isso, vou pôr uma lona plástica aqui que resolve, né?
E ela vai resolver por um tempo bastante limitado, porque a Muito. durabilidade daquela lona plástica, que é um saco plástico um pouco mais grosso, é muito pequeno. Daqui a um tempo você vai ter problema. Então, muitas vezes o pessoal constrói para vender. Então, aí constrói, põe isso daí, você compra a casa, tá bonitinha, daqui uns 3 anos você já começa a ter problema, né? Então, mas o custo de impermeabilização ele é relativamente pequeno, né? Ele gira em torno de 1% do custo de uma obra, mais ou menos. Mas, se você tiver que corrigir esse problema, aí não dá nem para mensurar. Porque como o professor Edson comentou, né, no caso lá, depende do revestimento que você colocou na parede. Se você for quebrar para reparar o problema, seu custo passa de 500, 1000%, né? Ou seja, pode custar até 10 vezes mais, porque você vai ter que remover tudo para começar, né, o seu processo. Então, é melhor se atentar em cada fase, especialmente quando a gente fala de impermeabilização de fundação, né, ali as primeiras fiadas da alvenaria, parte de banheiros, né? Então, o custo gira em torno de 1% do preço de uma obra. Então, se você vai construir e você não sabe se você está gastando muito ou pouco, tenha em mente isso, né? É alguma coisa nessa ordem de grandeza que você vai estar gastando. Outro ponto interessante, né? Só um adendo. Esse custo de 1%, ele está diluído no decorrer da obra, não é só de imediato. Não vai gastar esse 1% assim de imediato. Conforme vai andando a sua obra, você vai gastando esse 1%, né? Então não é nem imediato. Então o custo passa a ser muito baixo. E realmente é o que você falou. Ninguém se atenta a esse detalhe e acaba não usando por achar que é um custo muito alto. E não é. Exatamente. E aí, complementando, a gente tem uma norma de desempenho que já vem há alguns anos, né, em vigor aí, que é a 15575. E um dos grandes problemas que a gente tem, né, de patologias aí é com água. Né? Em torno de 60% do que a gente tem de registros de patologia, aproximadamente, é relativo à água, infiltração, umidade, né? Porque costuma ser um problema também, né, que é mais visível, né? Algumas outras patologias a gente nem percebe que existem na construção e estão lá. Mas então só trazendo a importância, né, desse tema, de a gente estar vendo e refletindo sobre isso hoje. E aí o que eu queria complementar, a gente estava até conversando antes aqui, né, Lima? Mesmo quando a gente usa o Cica-Top ali, né, no banheiro e tal, dois pontos que eu considero que são muito importantes quando a gente fala de impermeabilização: caimento, né? A gente estava falando disso antes. Então, se você não tiver um caimento correto, a impermeabilização também ela fica comprometida. Né? Imagina você ter uma laje que empoça a água e não chega no ralo. Então, supondo que ela passe pelo revestimento e cai lá na camada entre o revestimento e o Cica-Top, ela não vai correr para o ralo, ela vai ficar parada lá. E é isso, com o tempo, né, pode causar essa permeabilidade, essa passagem da água. Alguns são emulsionados em água, né? Então, muito tempo a água ali presente pode emulsionar novamente o produto. Aí, emulsionando ele, vai perder a eficácia. E aí vale a pena vocês atentarem, porque quando você tem essa impermeabilização do piso para virar para o ralo, tem a telinha que você aplica ali. Aí eu não sei como é que tá hoje, estou um pouco por fora, mas tem a telinha que você vira e faz essa impermeabilização, porque é um ponto crítico. Quando você deixa o seu tubo de PVC ali na laje, né, que você concretou, fica o concreto, ele retrai ali em volta, né? Então ali é um ponto crítico. Então, se você, provavelmente você vai ter problema no seu box, ali no seu chuveiro, provavelmente ali próximo do ralo, porque ali é um ponto crítico. Então, essa virada dentro do ralo é importante. Eu já vi gente economizando assim ao máximo na impermeabilização, não impermeabilizou o box, não impermeabilizou a parede, mas não deixou de fazer a viradinha no ralo. Porque ainda que caia no piso e corra, ela vai correr e vai cair para dentro do ralo, por trás do revestimento, né? Mas não economizou nessa viradinha no ralo ali, aquele quadradinho que você faz com a manta e vira ali dentro. Então, é um ponto de atenção. E os caimentos, tá? Então, não adianta você fazer uma impermeabilização e você não se atenta à regularização, ao caimento da sua laje, você vai acabar tendo problema também. Mas, enfim. Imagina você usar todo um processo corretíssimo na laje, só que não faz o acabamento no ralo, perdeu tudo. Porque a água, vamos supor que o ralo esteja ali, muitas vezes ela corre por dentro da laje e vai aparecer aqui. E você não sabe de onde vem. Porque você tem toda a laje em cima, mas o ralo está lá. Então você pra cá. E realmente acontece muito isso. A gente acaba. Desculpa. Desculpa. Então o ralo estando num canto da sala, você vai perceber que na laje, perdão, ele vai correr e a água vai cair em outro lugar. Geralmente acontece isso. Por causa do caimento interno, não se sabe o porquê, mas nunca cai naquele mesmo lugar.
Então é muito importante fazer esse acabamento, né, no ralo, porque ele fica assim, ó. Vamos imaginar, esse aqui é o buraco da laje, né? Aí você tem o cano por dentro, que nem o professor falou, ele retrai, e na retração fica esse vácuo aqui. Se você não fizer a proteção correta, trazendo a telinha para dentro, para dentro do cano, você não tem essa proteção. A água vai vir aqui dentro e vai correr. Então é quase que diário a gente encontra esse tipo de problema. Porque não fazem correto, né? Tá bom? Então são vários macetes que a gente tem que aproveitar também e levar pra gente. Tá bom? Agradeço. Fala. Só mais um comentário. Não sou fã do microfone, não. Mas eu lembrei que o professor Edson perguntou, só por experiência própria, né? Sobre treinamento, sobre os produtos da SICA e tal. Eu já acompanhei obra em que a SICA estava presente e, geralmente, se for necessário, os representantes comerciais que vão até a sua obra, geralmente eles oferecem um treinamento também para aquela mão de obra específica que vai aplicar, né? Pelo menos as obras que eu acompanhei eu já vi isso. Então, a questão lá do Cicatop, as pinturas cruzadas, né? Então, geralmente vai alguém no começo. Se a sua equipe não tem experiência com o produto, eles vão até a obra, né? Explicam como é que se faz isso, acompanha até aquele início, porque o processo em si não tem muito segredo num sentido, né? Um pouco isso a gente já tem na nossa cultura de construção, o como se aplica. Então, por exemplo, rolar um primer não tem muito como treinar ali, né? É rolar o primer, é usar, né? Então, fazer a pintura, pegar a trincha, aplicar o Cicatop, diluir. Então, não tem muito segredo. Já são procedimentos que a gente está acostumado a fazer na construção civil. Normalmente, o operário ele não tem dificuldade com essa expertise, assim. Mas é mais talvez a diluição correta, a aplicação correta, né? Então, cruzar lá as mãos de obra, enfim. Esse tipo de cuidados. Mas só para, né, complementar, então, se for necessário, pelo menos nas obras que eu tive experiência, né? Eram prédios residenciais, mas havia um acompanhamento e um treinamento ali da mão de obra. Quem que é que vai aplicar essa mão de obra? Chegava junto ali da pessoa, iniciava o processo junto, depois pega muito rápido isso e aí vai embora. Então, se precisarem, aí eu vou falar pela SICA agora, não deixem de chamar um suporte, né? Caso tenham dúvidas. Aí, mas não tem muito segredo, né? A aplicação é mais ou menos, são procedimentos comuns do que a gente está acostumado já na construção. Pelo que a gente viu nesse grupo, tem um grupo de pessoas que estão iniciando nesse segmento, né? E tem um grupo de pessoas que já estão trabalhando com isso. Então, para quem já está trabalhando e estiver no campo e encontrar alguma dificuldade, por favor, não se acanhe, não. Pode pegar o telefone com o professor, né? Fazer um contato com a gente ou pelo WhatsApp, mandar foto, enfim. A gente consegue ajudar nesse sentido. Porque não é sempre que a gente está para cá. Pelo menos uma vez por mês eu vou estar em Itapetininga. Mas não estando aqui, vocês precisando de algum auxílio, algum suporte técnico, só bater um fio para a gente, tá? Pode pegar o telefone. Se alguém quiser anotar, posso até deixar aqui já. Vou deixar marcado. E fiquem à vontade nesse sentido. 15 9 Quase que não deu. Tá? 97835778, pode ligar, não tem problema nenhum. Ou mandar um WhatsApp, ok? Noite. Eu gostaria de saber quanto ficaria, no caso, o custo da SICA acompanhando uma construção de uma obra e, no caso, que nem o professor citou, um prédio residencial. Quanto Zero. que seria o custo, mais ou menos, do acompanhamento da SICA? Zero. Zero? Não tem custo. Não. Eu vendo, na realidade, a gente vende produto para o lojista, né? Então, se vocês quiserem comprar os nossos produtos, terão que ir até a loja de material de construção aqui da cidade. Então, todas elas têm. Ok? Porque eu não posso... A SICA não vende para consumidor final. Então, eu falo, eu estou com uma obra enorme, vou gastar 10 mil reais de produto SICA. Não tenho como vender para CPF, só CNPJ e dentro do segmento de construção. Tá? Então, vou indicar vocês para uma loja de material de construção que tenha produto. Agora, o custo de acompanhar, de ajudar, de orientar, de ter que ir até a obra, isso não tem custo nenhum. Para mim é um prazer porque eu vou estar ajudando vocês a solucionar o problema ou até mesmo utilizar o produto correto.
Só essa é a minha dúvida, então. Boa noite, obrigado. Obrigado a você. O senhor falou num CNPJ, eventualmente uma construtora poderia comprar direto. A construtora, pessoa jurídica, não a pessoa física. Pode. Construtora pode, tá? Só que, por exemplo, a construtora não vai ser atendida por mim. A SICA tem um departamento só de construtora. Não tem problema, mas pode comprar sim. Tá bom? Agradeço vocês pela participação, pela presença, pela atenção que me deram. Peço desculpa se eu deixei de passar alguma coisa. Não é o meu forte, né? Tá aqui na frente. A gente faz o possível. Para mim é um prazer porque eu estou falando sobre os meus produtos. Queiram ou não, vocês hoje podem estar adquirindo o produto ou amanhã venham adquirir, né? Então eu vou ser beneficiado com isso. Aí a SICA também, claro, né? Mas para mim é um orgulho, um prazer estar aqui falando com vocês. Tá bom? O João é o nosso técnico também. Também tem essa disponibilidade, né? De repente tem uma obra que vocês precisam que tenha a presença do nosso técnico. O João pode participar também. Temos aqui algumas amostras de materiais aplicados. Seria interessante, talvez, vocês passarem por aqui. A linha de selantes, a linha de manta líquida. Que mais nós temos aí? O Cicatop 100 com a tela de poliéster. Enfim, dê uma olhadinha com calma, tá bom? Obrigado a vocês, gente. Boa noite. Eu queria agradecer muito pela sua participação. Queria comentar duas coisas. O João comentou, parece que algumas das cadeiras ficaram sem brinde, né? O João separou um brinde para as cadeiras que ficaram sem, porque chegaram depois. A SICA é um parceiro nosso aqui, que já veio algumas vezes. Eu, particularmente, é a primeira vez que eu consegui assistir uma palestra, porque eles iam sempre no dia em que eu não estava aqui, apesar de eu estar há 10 anos aqui no campus, né? Mas, uma curiosidade, em outras demonstrações que eles fizeram, eles prepararam um produto de mistura, né? O Cica 100, se eu não me engano, é isso? E botaram numas caixinhas e faziam demonstração na ocasião, né? E algumas dessas caixinhas ficaram lá no fundo. Nós pegamos uma. Essa, salvo engano, foi preparada em 2014 e eles foram agora lá no banheiro, encheram de água, está impermeabilizada aqui, se vocês quiserem ver. Atestando o produto, ó. Entendeu? Olha que legal. Foi feito em 2014, pessoal. A gente descobriu porque tinha uma folhinha junto lá de 2014. A gente descobriu minutos antes da palestra. Não foi nada combinado, tá? Mas eu agradeço muito. Por favor, uma salva de palmas bem forte para eles, ok? Lembrando, mais uma vez, tanto o professor Ragnar quanto a professora Jaqueline mandaram felicitações, agradecem muito a participação de todos. Amanhã nós temos a palestra do pessoal da IFIX. Na quarta-feira, a palestra do secretário de Obras do município de São Paulo, certo? Na quinta-feira, nós temos a apresentação dos trabalhos dos nossos alunos que estão concluindo o curso. E na sexta-feira, teremos o nosso sarau, ok? Pessoal, muito obrigado. Se alguém quiser ver com calma aqui, eu agradeço. Eu queria aproveitar, Everton, me ajuda. Eu conheço o Otton, que é meu aluno da física, está no microfone. O Yuri ali no comando da mesa e na câmera a Isabela, tá? Então também uma salva de palmas para eles que ajudam a brilhantar o nosso evento aqui. E obrigado, pessoal.